Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa. E já peço para que vocês peguem o módulo e abram na página 42, ok? Página 42, no qual temos aí o início da unidade 5, cujo título é Quantos Desafios, né? Já passando para a página 43, nós temos aqui um pequeno texto, né? Você já percebeu que tem feito algumas escolhas, defendido ideias e reivindicado a tão sonhada liberdade? Afinal, você já é adolescente. Essa fase convida os jovens a buscar o seu espaço no mundo, mas nem sempre é fácil lidar com isso. Quando crescemos, percebemos que amadurecer é uma tarefa difícil, porque não depende somente de sabermos lidar com os outros, mas principalmente com nós mesmos, com emoções, ansiedades e até com as expectativas da nossa família sobre nós mesmos. Aí temos aqui a questão número 1. Uma das características marcantes da adolescência é a busca por autoafirmação, ou seja, o jovem busca construir sua própria marca e, para conseguir isso, tende a afastar-se de seus pais. Você acredita que esse afastamento seja realmente necessário? Então, pessoal, o que vocês acham? Para que a gente encontre o que ele chama aqui de... que ele chama de autoafirmação. Vocês acham que é algo positivo esse afastamento dos nossos pais? Né? Uma pergunta pessoal, né? Uma resposta pessoal, né? E só que eu quero que vocês levem em consideração o seguinte, que a construção do nosso caráter depende muito também dos nossos pais, né? Pois é através dos nossos pais que eles servem como referência para a construção do nosso caráter, né? Então a questão é, será que realmente esse afastamento é algo positivo para a construção dessa autoafirmação? Então reflita um pouco sobre isso, né? Segunda questão, pense no seu dia a dia. Além da escola, que outras responsabilidades você está assumindo? E aí, além dessa responsabilidade em relação aos estudos, que outras vocês hoje estão assumindo, né? Terceira questão aqui, além do fato de lidar com o que a sociedade espera de cada um, que outros desafios você tem enfrentado nessa fase de adolescência? Então, com relação, porque as perguntas aqui com relação à família, mas também perante toda a sociedade, né? Como é que vocês estão lidando com toda essa situação? Quarta questão, normalmente os nossos pais e a escola estabelecem regras para a nossa vida, porque muitas vezes os jovens se sentem tão instigados a não cumprir essas regras, mesmo estando ciente de que não está seguindo o que foi estabelecido. Comente essa ideia com a turma. Então, pessoal, o que vocês acham sobre isso, né? Vocês acham o quê? Porque os jovens, vocês jovens pertencem a uma, como posso dizer assim, vamos chamar de comunidade. Será que vocês jovens pertencem a uma comunidade que estão aptos a experimentarem coisas novas, coisas diferentes? Seria basicamente isso? Então, comentem, por favor. Passando aqui para a página 44, aí temos aqui o capítulo 1 da unidade 5, né? Capítulo único, aliás, perdão, né? da unidade 5, no qual temos aqui o seguinte texto, né? Quando a transgressão se torna o caminho, né? Vivemos em sociedade e as regras fazem parte da convivência. O senso comum encara como natural a ideia de que o adolescente costuma não seguir tais posições. Transgredi-las, portanto, significa não seguir as determinações, que são fruto de acordos com a sociedade e com a família. A adolescência levou diversos profissionais a pesquisar sobre o assunto na tentativa de entender melhor essa fase e também de amenizar as angústias dos pais. Mas e quando o limite é ultrapassado? Então vamos lá. Primeira questão. Você considera que transgredir as regras é saudável para a formação da personalidade e para que o jovem consiga seu espaço no mundo? Então, pessoal, você acha que é algo positivo essas transgressões das regras impostas pela sociedade? Porque geralmente os jovens eles não gostam, né, de certas imposições, né? Então é comum nessa fase essas transgressões, né? Mas vocês, como vocês veem de que forma vocês veem essa questão da transgressão, né? Mesmo sendo jovens, né? Mas vocês acham que é algo positivo para a formação na busca da autoafirmação? Essa transgressão das regras impostas pela sociedade também é algo positivo ou negativo para
a busca dessa autoafirmação. Segunda questão. Os pais, em geral, apontam os limites para as ações de seus filhos. Pense e reflita. Qual a importância de delimitar essas atitudes? Então, pessoal, você sabe muito bem que os pais, né, são pessoas mais experientes, eles costumam impor alguns limites, né? Limites esses que muitos jovens não gostam, né? Mas vocês já pararam para pensar que, tipo, se o seu pai, sua mãe, pessoas mais experientes, que viveram muitas experiências, né? Durante a sua adolescência principalmente, vocês acham que o fato dos pais imporem certos limites não seria um ato de segurança, uma vez que eles são mais experientes? Né? Os jovens não gostam muito, mas às vezes o jovem não faz ideia do quanto é que ele pode prejudicá-lo. Né? E às vezes os nossos pais nos impedem de fazer determinada coisa, mas porque eles entendem que aquilo ali não será benéfico. Né? Mas isso aí é a forma como eu vejo. Mas como é que vocês enxergam isso? Essas imposições. Terceira questão. Fazer ou não fazer? Eis a pergunta. Como equilibrar a necessidade de se reconquistar o próprio espaço com respeito às regras? E aí, pessoal? Como é que vocês pensam sobre isso? Né? Como equilibrar a necessidade de se conquistar o próprio espaço com esse respeito às regras? Porque é o seguinte, as regras, elas estão aí exatamente para impor limites, né? Mas é aí que tá. Como viver de forma adequada, adequando a nossa vida a essas regras, sem que isso nos atrapalhe, sem que isso nos impeça de conquistar espaços, né? Como é que vocês pensam em relação a isso? Faça uma reflexão sobre essas questões, porque é bem interessante, porque muitas vezes, eu digo isso porque já passei da fase de jovem, né? Mas eu hoje, muitas vezes eu paro para pensar, né? Tipo, certas coisas que eu cometi na minha adolescência, né? Que eu paro para pensar, tipo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não teria feito, né? Porque exatamente como eu falei para vocês, né? O jovem, né, por ser por ser inexperiente, muitas vezes não entende que aquilo pode ser prejudicial, né? E muitas vezes mais à frente é que você percebe que aquilo não foi tão bom assim e tal, né? Que, como eu falei, né? Tipo, tem coisas que eu fiz na minha juventude que, tipo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não teria feito, né? A quarta questão aqui. Alguns gêneros textuais ligados ao contexto jornalístico retratam e criticam a realidade dos jovens que se envolvem em circunstâncias problemáticas. Que situações extrapolam os limites e podem prejudicar o adolescente, a família e outras pessoas na sociedade? E aí, pessoal? Que situações que quando o jovem ele rompe, né, quando ele começa a desobedecer as regras impostas pela sociedade, quais são as situações, né, que podem implicar, quando eles extrapolam, né, podem prejudicar a relação familiar, a relação com as outras pessoas da sociedade, né? As drogas, o que vocês acham sobre isso, né? Para compreender melhor a temática discutida na abertura da unidade e neste capítulo, você lerá dois textos. O texto 1 é um artigo de opinião e o texto 2 uma charge publicada em 24 de junho de 2015. Ambos os textos pertencem a gêneros jornalísticos, estão ligados ao dia a dia da sociedade e tratam do mesmo tema, os desafios da adolescência, né? Temos aqui o texto 1 na página 45, né? A Liberdade na Adolescência, de Simone Sotomayor. Né? Ninguém tem dúvidas de que a juventude em nossos dias desfruta de uma liberdade desconhecida das gerações anteriores. Hoje, o pensamento dominante entre os jovens parece ser de que limites existem para serem ultrapassados em várias áreas. Acumular o maior número de experiências no menor espaço de tempo, tudo bem rápido e passageiro, passou a ser a meta da maioria. É próprio da época em que vivemos o estímulo constante à busca de emoções fortes e numerosas, ainda que fugazes. Os jovens, com a sua tradicional onipotência, são os que mais prontamente atendem a esse apelo, vivendo a esbarrar em perigos dos quais nem se dão conta. Tornando o panorama um pouco mais complexo, temos ainda que nos lembrar que essa sempre foi a fase da vida marcada pela rebeldia e transgressão. Jamais havíamos assistido, entretanto, a transgressões tão graves como as que vêm sendo praticadas numa escala crescente e preocupante. E os adultos, como estão diante de modificações tão rápidas e drásticas?
em geral, confusos e preocupados, embora nem sempre o declarem. Alguns pais ainda se mostram ambíguos diante das transgressões de seus filhos, embora apresentem um discurso queixoso, mal escondem um quê de orgulho que sentem em relação à façanha do filho. Em geral, esses são os pais que tiveram eles próprios uma criação severa, com normas rígidas, uma época de valores mais empedernidos. É como se o filho realizasse o que ele não pôde quando passou pela adolescência, empedernidos, né? Outros pais estão preocupados com seus filhos, querem se aproximar, mas têm medo de suas críticas. Ocorre aqui uma inversão de valores bastante curiosa, pois fica parecendo que os pais, além dos jovens, também acham que são estes que detêm o saber, devendo a vivência dos mais velhos ser simplesmente descartada como inútil, né? Isso que é interessante, porque tipo, os pais, os nossos avós são mais experientes, mas se vocês observarem muitas atitudes de alguns jovens, parece que como se os jovens soubessem mais que eles, né, tivessem uma sabedoria superior, né? E os mais velhos tivessem tipo uma visão muito ultrapassada. Não, esse cara tem uma visão muito ultrapassada. Essa é a visão da sua época. Né? Hoje a gente tem uma época diferente, né? Então tem essa coisa de achar que tipo, não, essa visão do meu avô, essa visão dos meus pais, nossa, é ultrapassada e tal. Por isso que muitas vezes assim eu penso, né? Por isso que eu penso que os jovens não aceitam as imposições de seus pais por acharem que são imposições retrógradas, né? São imposições que, tipo, poxa, isso aí é coisa, né, do seu tempo. Mas o que acontece é que os pais, os nossos avós, por serem mais experientes, eles sabem muito bem como é que funciona a sociedade, né? Então, se vocês observarem, a sabedoria que eles possuem, né, pode ser extremamente positiva para a construção do jovem, né? Para a construção do caráter do jovem. Mas o que acontece é que, exatamente por eles acharem que é uma visão muito ultrapassada, eles nem dão bola, o que é um erro na minha visão. Sim, continuando aqui, né? Em nossa sociedade é frequente se ver pessoas adultas terem dificuldades para se colocarem contra as correntes de opinião predominantes. Assim, os modismos acabam por se generalizar mais rapidamente e a forma de pensar das pessoas tende a se tornar uniforme, algo semelhante à perpetuação de um grupo adolescente. Aliado a isto, os adultos, com medo de serem vistos como antiquados, não se sentem autorizados para discordar dos filhos. É exatamente isso, ó. Tem muitos adultos que às vezes aceitam que eles são antiquados mesmo, ou seja, tem uma visão ultrapassada, né? E acabam aceitando essa imposição dos filhos, né? O que deveria ser o contrário, né? É oportuno recordar aos pais que nem tudo que é velho é ruim e nem tudo que é novo é bom, perfeitamente. Né? Simplesmente é novo. As coisas tornam-se boas ou não com o tempo, à medida que mostra o que vem. Exatamente isso, concordo plenamente. Ou seja, o fato de ser algo do tempo dos seus pais, dos seus avós, né, algo retrógrado, não, pessoal, nem tudo é ruim, pelo contrário, tem muita coisa, né, que nossos avós nos passam, nossos pais nos passam, que são extremamente positivas para uma vida em sociedade, certo? De qualquer forma, é bastante difícil de fazer ouvir pelos mais jovens. Intervir com limites na adolescência, após uma infância de muita permissividade, pode não ser nada simples. Os pais, entretanto, não deveriam desanimar, e sim continuar a buscar o diálogo com seus filhos, sempre que perceberem que tem algo a acrescentar à experiência deles. É possível insistir com os filhos quando se tem posições definidas e fundamentadas em argumentação lógica e coerente. E principalmente quando a direção da conversa for a busca de caminhos mais sensatos e saudáveis. Né? Aqui é quem seria a Simone Sotomayor, né? Ela nasceu em 1950, está viva ainda, atuou como psicanalista por 30 anos e atualmente é diretora em uma indústria farmacêutica. Tem diversos artigos publicados sobre saúde, bem-estar, educação física e relacionamentos, publicados em seu blog. Né? Aí temos aqui o texto 2, né? Que é uma chargezinha. Em 2015, o Senado votou a discutir a redução da maioridade penal para 16 anos, já que havia sido registrado um aumento substancial no número de crimes cometidos por adolescentes. Aí temos aqui uma chargezinha sobre o tema, né? A adolescente nada, joga direto na cadeia para ele ver o que é bom.
Zé, olha lá, é seu filho. Opa, calma aí, seu guarda. Eu sou uma criança, né? Ou seja, a discussão aqui da charge é que quando é relação a uma criança, né, que não seja seu filho, né, pode botar na cadeia que já pode responder como um adulto. Agora, meu filho é apenas uma criança, né? Ou seja, é uma pessoa que uma pessoa que não tem uma acessibilidade, né? Tipo, para ele só se importa com o próprio filho, mas e com relação aos outros adolescentes, né, que estão aí, muitas vezes um adolescente, nesse caso aqui, vamos supor que seja um adulto que tem uma boa condição financeira, que dá uma boa condição financeira dos seus filhos, né, mas e o adolescente que vive na periferia, que vive nas grotas, na favela, e aí? Entende? Complicado, né? Então vamos lá, vamos explorar os textos. Após a leitura, dos textos, observe alguns aspectos em relação à temática. Enquanto o artigo trata do tema de forma mais abrangente, a charge busca um recorte mais específico. Explique essa afirmação. Então, o que acontece, pessoal? Vocês podem perceber, são dois textos, né? Temos um texto, um artigo, né? Que é bastante longo, enquanto que a charge é algo mais simplesinha, né? Tem um texto escrito aqui, mas veja, ou seja, a charge, certo, trabalha com o texto verbal, mas também tem a questão não verbal, né? A imagem e tal, enfim, né? Então veja que o artigo ele é mais complexo, enquanto que a charge era um pouquinho mais simplório, digamos assim, porém, apesar de ser simplório, ele é eficiente ao passar uma mensagem crítica, né? Então o que vocês podem falar é o seguinte, que o artigo de opinião mostra como adolescentes lidam com a liberdade e de que forma os pais buscam se colocar nessa relação. Já a charge questiona a situação específica. Também aborda a forma como os pais educam, mas tem como base a discussão sobre a redução da idade penal. Né? Então, primeira questão aqui, ó. O artigo de opinião. Deixa eu fazer certinho aqui. O artigo de opinião. O artigo de opinião mostra como os adolescentes lidam com liberdade e de que forma os pais buscam se colocar como é? Nessa relação. Já a charge questiona uma situação específica. No caso, também, vou botar assim, também aborda, vou botar assim, a forma como os pais educam seus filhos. Mas tem Então, pessoal, o que acontece? Veja como eu falei para vocês, né? O artigo é um texto mais longo, ele é mais complexo, né? E isso permite que a autora, né, ela faça uma discussão mais alongada, né? Como fala aqui, né? O artigo da opinião mostra como os adolescentes lidam com a liberdade e de que forma os pais buscam se colocar nessa relação, né?
Então é um pouquinho mais abrangente. Ao passo que a charge, apesar de também lidar com essa questão da educação dos pais com relação aos filhos, né? Com relação aos filhos, mas ele tem um ponto mais específico, né? Que é o quê? Que é a questão da maioridade penal. Ok? Então veja que enquanto o artigo de opinião, por ser um texto mais complexo, né, ele permite se aprofundar em mais de um tema, né, trazer mais de um tema para dentro do texto, mas temas que tem uma relação, né, veja que a charge, né, a charge ela é mais específica, ela é mais direta, né, exatamente por conta da sua simplicidade, mas repito, não é porque ela é a charge seja uma forma de se comunicar de forma simples, que ela não seja eficiente, pelo contrário, ela é bastante a charge é bastante eficiente com relação a isso, tá ok? Vamos lá. Cada gênero textual é publicado em um contexto específico, levando em consideração a sua função. Onde os textos 1 e 2 podem ser publicados? Não, pessoal, o texto 1 e 2 eles podem ser publicados em jornais, impressos ou virtuais, né? Hoje em dia muito mais comum o espaço virtual, né? Em blogs, né? Ou seja, locais ligados ao âmbito jornalístico, né? Tanto o artigo quanto a charge pode ser vinculado, né? Tanto numa forma impressa ou virtual, né? E principalmente que tenha uma relação jornalística, né? Então, segunda questão, vocês colocam aí. São textos diferentes, mas que podem configurar no mesmo tipo de espaço, né? Podem ser publicados em jornais, aí você bota assim, impressos ou virtuais, blogs, ou seja, não está gravando, ou seja, locais ligados ao jornalismo, certo? Terceira questão. O artigo de opinião tem como base a argumentação, que é outra coisa que a gente tem que reforçar, né? Essa capacidade de argumentar, principalmente quando a gente lida com um texto uma redação dissertativa argumentativa, né? Porque o que é argumentar? Argumentar é você mostrar pontos para provar o seu ponto de vista. Isso é argumentar. E se vocês observarem, todos os dias a gente está argumentando. A gente, todos os dias, uma conversa com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos familiares, primo, tio, tia, enfim. A gente sempre está demonstrando um ponto de vista, certo? E a gente sempre está argumentando a favor desse ponto de vista, certo? Então vamos lá. Releia o fragmento a seguir e responda a questão. Em nossa sociedade é frequente se ver pessoas adultas terem dificuldades para se colocarem contra as correntes de opinião predominantes. A autora indica que os adultos têm dificuldade para fazer valer sua opinião. Qual ou quais argumentos ou são utilizados para defender esse ponto de vista, né? Então, pessoal, de acordo com a autora, se coloca assim. Deixa eu ver aqui. De acordo com a autora, os adultos, né, ela fala assim, né, que os adultos sentem dificuldades. Sentem dificuldades de contrariar, né? De contrariar as ideias predominantes na sociedade. E não se sentem, presta atenção, não se sentem seguros para discordar dos filhos, né? Então, assim, dos filhos, por terem medo de perdê-los para o mundo. Não é isso? Então ela para defender ela argumenta o seguinte, porque
Ela fala, né, que os pais, os adultos têm dificuldades, né, de contrariar, né, as ideias predominantes porque tem medo de perder seus filhos para o mundo, né? Ou seja, veja que isso aí é a argumentação dela, do ponto de vista dela, né? Quarta questão, de acordo com o artigo de opinião, a liberdade na adolescência, o texto 1, atualmente o pensamento dominante entre jovens parece ser de que limites existem para serem ultrapassados em várias áreas, né? Os jovens geralmente realmente vêm dessa forma, né? Então temos aqui letra A. Em que sentido foi empregada a palavra limites, né? Então, pessoal, quarta questão, letra A, resposta. Então veja aí, pessoal, que a palavra foi usada com o sentido de transgredir as regras, né? Impostas pelos pais ou pela sociedade. Vocês botam assim, né? A palavra foi usada no sentido, com sentido, aliás, com sentido de sentido de transgredir as regras impostas pelos pais e pela sociedade, certo? A palavra foi usada com o sentido de transgredir as regras impostas pelos pais e pela sociedade, né? E letra B, fiz alguma coisa errada aqui, mas pronto, agora sim. Vamos lá. Diante dessa afirmação, o que podemos deduzir sobre o comportamento dos jovens das gerações anteriores, no que se refere aos limites? Então, o que acontece, pessoal? Fazendo essa relação, a gente pode perceber o seguinte, que antigamente os pais eram menos permissivos e os filhos tinham mais receio de fazer aquilo que contrariasse os limites impostos pelos pais e pela sociedade, né? Vocês botam assim, antigamente os pais eram menos permissivos e os filhos tinham mais receio de fazer aquilo que contrariasse os limites impostos pelos pais e pela sociedade. Porque exatamente isso, né? Hoje em dia, a permissividade é bem maior. Eu digo isso porque eu já me deparei com muitas situações que os pais eles não conseguem ter um controle, né, sobre as atitudes dos filhos, né? Existe uma permissividade muito maior nos dias de hoje, que faz com que os jovens, de certa forma, não tenham um senso de limite. Também tem essa questão. Muitas vezes, o jovem, muitas vezes, ele pode até entender que os limites estão aí para serem ultrapassados, né? Mas também tem aqueles que não entendem tem aqueles que não possuem o senso de limite, para falar a verdade, certo? Então, o que acontece, pelo jeito, até mesmo pela forma dos nossos pais, antigamente, se vocês forem parar para pensar, antigamente existia o senso de limite, né, entre os jovens, existia, né? A permissividade dos pais antigamente era muito, muito menor, né? Isso fazia com que os jovens de antigamente tivessem medo, né, de transgredir as regras, algo que a gente não vê nos dias de hoje. O desrespeito é enorme nos dias de hoje, porque os jovens não têm esse senso de limite, certo? E muitas vezes eles acham que muitos jovens acham que os limites estão aí para serem ultrapassados, né? O que é preocupante, para falar a verdade. Então, pessoal, o vídeo já vai tá dando aqui já meia hora de vídeo. Então, para não ficar tão longo assim, né, eu vou deixar para terminar de responder as questões na próxima aula, tá certo? Então, qualquer dúvida, estarei à disposição no WhatsApp, ok? Até mais.